Opa pessoal, tranquilo? Por favor, visitem lá meu Instagram, que é @matizila. Eu tô começando a fazer postagem, tô começando a ser mais ativo. E também o meu Twitter, @matizila616, que é onde eu sou mais ativo. Tô sempre conversando com o pessoal, então se você quiser ter uma interação mais próxima, vai lá, conversa comigo, enfim, tamo junto aí. Até mais. Imaginem só algo exatamente como Jovens Titãs, mas com uma equipe totalmente diferente, uma fusão das séries de quadrinhos dos Jovens Titãs e da Justiça Jovem, mas não necessariamente uma adaptação de uma ou de outra. Essa era a ideia de Sam Register, vice-presidente criativo da Warner Bros. Animations, para a criação de Justiça Jovem, que começou sua produção em março de 2009, montando sua equipe criativa composta por alguém que vocês já devem conhecer muito bem, Greg Weisman, que o Register procurou imediatamente após o cancelamento de O Espetacular Homem-Aranha de 2008, e Brandon Vietti, cujo trabalho na direção do filme de animação Batman contra o Capuz Vermelho chamou a atenção de Register. Ambos foram contratados para produzir, ajudando em decisões criativas, com um ótimo time de roteiristas, incluindo roteiristas das próprias HQs da equipe, tentando se distanciar do tom de Jovens Titãs e criar algo mais único, mais realista. O resultado foi um dos desenhos sobre jovens heróis com trajes mais robustos para bater com o tom da série e a continuidade das animações da DC daquela época. O desenho tem um dos traços mais realistas e mais lindos que eu já vi. Como eu já disse aqui no canal, eu prefiro muito mais um traço como o de Omniverse quando se trata de animações, por explorar mais o potencial lúdico delas, mas no caso de Young Justice é evidente que existe um cuidado absurdo em trazer um realismo no traço, seja no sombreamento, iluminação, feições e todo o resto, sendo bem sombria em estilo, quase sempre se passando de noite e na escuridão. O diretor de arte Brandon Vietti estabeleceu que os designs dos trajes não deveriam apenas refletir as necessidades físicas dos usuários, mas também suas personalidades. No caso do traje do Kid Flash, por exemplo, o acolchoamento do traje serve para reduzir a força de impacto durante derrapagens e colisões, e a textura do couro estabiliza sua habilidade de ser quase uma bala de canhão humana. O traje do Aqualad é projetado para movimentos rápidos dentro da água e é composto de um material liso e sem textura, dando ao traje sua aparência quase perfeita e brilhante. O traje do Robin fornece uma proteção corporal, mesmo contra balas, e é acolchoado e feito de diversos materiais costurados, muito baseado no traje do Batman, exceto que a roupa do Batman tem um estilo mais militar, enquanto o traje do Robin é baseado em roupas atléticas para combinar com a sua energia juvenil e atlética e sua origem. Tudo tinha um propósito, tudo, inclusive nos plots das temporadas, que inicialmente seriam somente duas, com a primeira temporada tendo como tema segredos e mentiras. E eu sei que existe uma terceira temporada depois do cancelamento da série, mas eu vou falar apenas das duas primeiras, que foram as que eu assisti quando era criança, em 26 de novembro de 2010, há 11 anos atrás. Pois é, muito difícil acreditar que faz tanto tempo assim. Um dos aspectos que eu mais admiro na série é que em todo início de episódio é apresentada uma data e hora, contando os horários do dia, o que mostra uma progressão real das coisas, como se a gente estivesse vendo arquivos das histórias dessa liga e o crescimento dos personagens, mas também cria um realismo maior ao demonstrar que o tempo realmente tá passando, enquanto na maioria das séries nunca temos acesso à época que as histórias se passam, como se fosse atemporal e o tempo não importasse muito, mas aqui importa, tudo importa. Tudo é realista, mano, até o tempo que a série se passa, com até mesmo estações do ano mudando, verão, inverno, primavera, outono e tudo. A primeira temporada começa em 4 de julho e termina em 31 de dezembro de 2010, inicialmente apresentando os jovens heróis Robin, Kid Flash, Aqualad, Ricardito e seus respectivos mentores. E até os personagens mais esquecidos, como o Ricardito, aparecem. Eles visitam a Sala da Justiça e a gente tem todos os personagens da Liga já estabelecidos nesse universo, já fazendo alguns anos desde a sua união. Ricardito se indigna por ser tratado como assistente, com a Liga não confiando o suficiente nas crianças para irem até a torre de vigilância lá no espaço, com o drama do Ricardito querendo se tornar um herói próprio. Você só está piorando as coisas, filho. Fique na sua, ou... Ou o quê? Você vai me mandar pro meu quarto e eu não sou seu filho, e nem dele. Achei que fosse seu parceiro, mas não sou mais.
não suportando mais ser visto apenas como um sidekick do Arqueiro Verde, se tornando o Arqueiro Vermelho futuramente. Um dos maiores conflitos da série envolve os jovens heróis almejando sair das sombras de seus mentores, tentando se provar como uma equipe digna e não merecedora de supervisão, contra as ordens da Liga. A equipe de jovens heróis se envolve em uma missão para investigar o Cadmus, aquela mesma organização que aparece como antagonista em Liga da Justiça Sem Limites. Lembra, eu falei lá no meu vídeo. Lá eles descobrem a existência de um clone do Superman, o Superboy, tratado como uma arma pelos seus criadores e não como um ser vivo, mas uma ferramenta, querendo seguir os passos do Superman e ter seu livre-arbítrio. Ah, talvez seja por isso. Robin, Ricardito, Aqualad, Kid Flash, bem-vindos. E aqui começa o lindo desenvolvimento de todos os personagens da série, principalmente o Superboy, Connor Kent, que tem um temperamento absurdamente chato e irritante, mas é certamente o personagem mais bem desenvolvido da série, com a melhor evolução em relação aos outros. O personagem mais desenvolvido de longe, afastando as pessoas ao seu redor. Não se preocupe, Superboy. Acharemos um nome terráqueo pra você. Saia da minha cabeça! Mas todos sempre tentam incluí-lo no grupo por entenderem tudo que ele passou. Superman constantemente se afasta do Superboy, não se submetendo a ajudar ou treinar o garoto, e Superboy se sente esquecido, humilhado, sozinho, porque além de não ter paz, origem e ser só uma cópia, pra ele o Superman é sua única família, a única pessoa com o mesmo sangue dele nesse mundo, e ele tenta constantemente ser como ele e corresponder às suas expectativas, como muitos de nós já fizemos com pessoas que a gente admira. Minha opinião é a seguinte: suas tendências antissociais são uma barreira para a reabilitação e geralmente são resultado de um conflito com uma figura materna. Nos treinamentos, ele é impulsivo e perde por não ter nenhuma estratégia e acreditar somente nas suas habilidades e na sua raiva, o que por muito tempo foi a única coisa que existia pra ele. Ele constantemente se coloca acima dos seus parceiros, tendo decisões impensadas, e apesar disso ser meio irritante algumas vezes, faz parte do seu desenvolvimento de personagem. Ele recusa ajuda, tenta fazer tudo sozinho, desconta sua raiva nas lutas, ele é rancoroso por se sentir só, mas um dos momentos mais incríveis pra mim é quando o Batman percebe o que o Superboy sente. Não só isso, como se compadece por saber como é se sentir um órfão, como é não ter uma família. O garoto precisa de você. Não, ele precisa de você, do Tornado. Eu sou apenas uma constante lembrança do que ele não é. Desculpa, Clark, mas está enganado. Olha, eu sei que ele o incomoda, mas ele está aqui. Você tem que superar o como e o porquê. Acredite em mim. Esse menino precisa de um pai. E é lindo ver que posteriormente o seu arco se fecha, com ele se tornando um símbolo de esperança como o Superman. Rap Rápido, 5 de novembro, 2019. Eu sinto que cada personagem aqui tenta o mesmo. Robin quer ser como Batman, Aqualad como Aquaman, e diferente do seu pai, a Raia Negra, Kid Flash quer ser como Barry Allen e assim por diante, mas eles vão descobrindo que eles não precisam ser como seus mentores ao longo da série. O Robin é com certeza a minha adaptação favorita do Dick Grayson, desculpa, Jovens Titãs, mas esse Dick Grayson é perfeito, e provavelmente o meu personagem favorito dentro da série, junto do Kid Flash. É visível como ele é bem treinado pelo Batman, e o que eu mais gosto é que ele parece ser muito mais equilibrado que o Bruce Wayne, mesmo tendo sofrido a mesma perda, coisa que é falada diretamente na série, explicando os motivos do Batman ter treinado Robin apenas com 9 anos de idade. Já que treinou Robin a combater o crime com meros 9 anos de idade. Robin precisava ajudar a capturar os homens que assassinaram sua família. Dick não quer se tornar como Batman, ele quer ser melhor, e isso é vital para sua construção como Asa Noturna futuramente. Os personagens são simplesmente cativantes demais. O Wally West é o Kid Flash, e apesar de eu ter minhas críticas por ele ser considerado mais devagar entre os velocistas, mesmo que nos quadrinhos seja provado que ele é o mais rápido entre eles, é compreensível pela sua idade. O Kid Flash
tem muito a personalidade da versão do Wally de Liga da Justiça Sem Limites, sempre paquerando alguém, guardando souvenirs das batalhas, comendo toda hora por conta do seu metabolismo acelerado, fazendo piadas para esconder insegurança e tendo uma energia bem jovem. Um dos melhores episódios é que o Wally precisa correr de um lado do país até o outro para ajudar uma garota em um transplante de coração, e eu acredito que esse seja o episódio mais especial do personagem, onde ele aprende a valorizar toda a sua humanidade e compaixão com as menores das pessoas, lutando contra todas as expectativas para ajudar uma única pessoa, algo que acontece em Liga da Justiça Sem Limites também. Esquece a fome, esquece o frio, esquece o vento gelado. Vai, vai! Meg, vai! Ok. Equipe de transplante para a sala 2 já! Cara, eu acabei de saber. Você salvou um país inteiro. Mandou muito bem. Fazer o quê? Eu sou o cara. O cara que finalmente descobriu que o melhor presente de aniversário que um cara de sorte como eu pode ganhar é ver o sorriso daquela menina. É sensacional ver a relação dos velocistas nessa série, ver eles juntos na casa do Perry, e é legal ver como os mentores têm seus momentos com seus parceiros. O Aqualad é ótimo, o mais maduro do grupo, e inicialmente o líder, mesmo se questionando várias vezes da sua habilidade de liderança, um dilema do Aqualad querendo dar a liderança da equipe pro Robin, mas hesitando por não querer colocar um peso tão grande em uma criança, afinal aqui o Dick tem 13 anos de idade. Ele é confrontado com a decisão de viver sua vida em Atlântida ou se tornar o líder da liga. Ele ama Atlântida e, como todos nós sabemos, é muito difícil deixar nossas zonas de conforto. Esses dilemas do personagem colocam peso nas decisões. Inclusive, esse episódio é somente focado em Atlântida, que é linda e muito lúdica, da forma perfeita que é nos quadrinhos. Tem a Artemis, que é incrível, com arco envolvendo a origem da sua família, que vem da Liga das Sombras, e como ela vive nesse dilema envolvendo as pessoas que ama, as dificuldades financeiras e de mobilidade da sua mãe, e o romance de Artemis com Wally é simplesmente lindo, velho. Megan, a Bismarck, é doce, divertida e tem um dos arcos mais interessantes e identificáveis dentre os personagens, tendo que se adaptar aos costumes da vida na Terra, e é de explodir cabeças quando a gente descobre que ela manipula quem ela é, baseado em uma personagem de uma sitcom que ela assiste, replicando todas as falas e inclusive sua aparência, por não ter confiança em quem é de verdade, já que sua forma normal marciana é diferente, o que demonstra os dramas adolescentes de alguém tentando ser o que não é, por querer se encaixar, tendo medo de quem é de verdade, por não se achar bonita ou boa o suficiente, coisas que muitos de nós já passamos na adolescência. Alô, Megan! Quer contar alguma coisa pra gente? A minha infância em Marte não foi uma época muito feliz pra mim, mas eu comecei a ver os programas que meu tio enviava da Terra pra nos ensinar sobre o nosso planeta vizinho. Quando eu vim pra Terra e tive que escolher uma forma humana, eu escolhi você. O que nos leva à pergunta: como você realmente é? Demonstrando como figuras fictícias mudam nossas vidas e nos ajudam a definir quem somos, indiretamente, e é lindo descobrir que a equipe não se importa com quem ela é de verdade, e que o problema não estava nela, mas nas pessoas do mundo. É como acontece nas nossas vidas. Tudo que a gente precisa são de pessoas que nos amem e respeitem do jeitinho que nós somos, sem julgamento. E aqui que o poder da química dessa equipe aparece. Muito mais do que os Jovens Titãs ou a Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, eles sempre pareceram muito apáticos entre si, e apesar de serem uma família, aqui é visível que eles são amigos, família, dando conselhos um pros outros, como o Aqualad ensinando o Superboy a pedir desculpas, se julgando, claro, como julgam a Miss March por ter cometido um erro. O que aconteceu? Eu coloquei a bionave entre a gente. Isso deveria compensar? Você nos fez acreditar que Twister era o Tornado Vermelho. Ela não fez isso de propósito. Foi um erro de iniciante. Não devíamos ter ouvido. Você é muito inexperiente. Pode sair de campo, agora é com a gente. Fique longe do nosso caminho. Eu só estava tentando fazer parte da equipe. Sinceramente, não sei se somos uma equipe. Eles se questionam como equipe, e isso acontece em toda a série de equipe. É padrão, porque confiar em pessoas é difícil, mas o que define uma equipe é o quanto ela consegue permanecer unida, mesmo quando cometem erros. E a própria Miss March é quem salva todo mundo e descobre o segredo do episódio, mesmo tendo cometido um erro antes. O mais legal é ver que durante a série eles vão se soltando entre si, tendo menos brigas, sendo mais bem condicionados nas batalhas, se abrindo mais uns pros outros, todos mantêm segredos um dos outros. E aí? Quem é o próximo?
Sou eu. Juro que eu estava brincando. A abelha rainha tá me chantageando. Ela quis que eu fosse a Santa Prisca também. Chantageando? Como? Ela conhece minha verdadeira forma marciana. A Megan careca? O que é que tem? Não. Que isso? Eu percebi que vocês nunca me aceitariam se me vissem como realmente sou. Mas os amigos provam que se amam além dos segredos. Eles demoram pra se tornar uma equipe completa, mas quando se tornam, é simplesmente lindo. Eles sempre acabam se divertindo nas missões, afinal eles são jovens heróis. É legal ver como eles são adolescentes de verdade, constantemente estão se xingando, principalmente o Robin e o Kid Flash. O Flash pode vibrar suas moléculas e cruzar uma parede, mas quando ele tenta, o nariz sangra. Cara... Eles competem entre si, tentam mostrar quem é melhor que o outro, trazendo uma versão jovem dos personagens, o que faz com que nós, como telespectadores, nos identifiquemos mais com eles. Apesar do desenho ser bem adulto, a presença dos jovens deixa o clima mais leve. Episódios, como o de Halloween, nos aproximam dos personagens. Eles ainda são jovens, diferente do Homem-Aranha que precisa balancear sua vida normal com a de herói, aqui na maior parte do tempo eles são heróis e quase nunca aproveitam seus momentos juntos como adolescentes. Como eu disse, a série é bem adulta e existem episódios com temas muito pesados. Mano, tem um episódio que todos os membros da liga morrem, incluindo a Artemis. O episódio é muito pesado, tem eles sofrendo muito por tudo que acontece. Claro que eles não morreram de verdade, era tudo uma simulação, mas é incrível o peso emocional e dramático que a série traz. Cada episódio tem sua importância e leva as consequências dos episódios anteriores, já que logo no episódio seguinte é discutido o trauma emocional que ficou nos membros da equipe após entrarem nessa simulação onde todos morreram, cada um lidando de forma diferente com esse trauma, passando por sessões de terapia. Tem novos deuses, nova Gênese, Apocalipse, Desade, explora o quarto mundo e é muito legal. Tem a Zatanna como membro permanente, tem o Senhor Destino e o Flash sendo cético quanto à magia, tendo que aprender a confiar e ter crença, evoluindo como personagem e usando o elmo do Senhor Destino, mano, olha que brabo. Tem a Liga da Justiça, Lobo, Besouro Azul, Super Choque, Bart Allen, Tornado Vermelho, Canário Negro, Mutano, Tim Drake, Batgirl e muitos outros. A primeira temporada, na minha opinião, é perfeita e uma das melhores coisas que a DC já fez. Mas a segunda... ela se passa 5 anos após a primeira. E aí já começa a parte que eu não gosto. Eu odeio quando narrativas escolhem ter 5 anos de hiato, como acontece em Ultimato, porque dificilmente os roteiristas conseguem entender e transmitir o peso de 5 anos passados, já que sempre parece que se passaram no mínimo tipo 2 anos, levando em conta a evolução e diferença dos personagens para suas versões anteriores. Acreditem, velho, 5 anos é muito tempo, e alguns dos personagens das outras temporadas ficam apagados demais e mais velhos, com o Dick tendo se tornado o Asa Noturna. Essa mudança não é uma coisa que eu gostei muito, afinal a série poderia ter aproveitado mais temporadas com a equipe mais jovem, desenvolvendo os heróis e suas mudanças. A gente poderia ter visto como o Dick se torna o Asa Noturna, o porquê, o motivo do Superboy terminar com a Megan, como os outros membros entraram na liga e quais são as histórias e dilemas deles, mas a gente não viu, só somos metralhados com um monte de informação no começo da temporada e a gente tem que aceitar os personagens subdesenvolvidos que a gente não teve a chance de ver crescer. Apesar de ser uma ideia arriscada, a aparição desses personagens repentinamente sem nenhum desenvolvimento impede a nossa identificação com eles, enquanto que com os originais nós construímos uma identificação por 26 episódios. Essa mudança é muito abrupta e faz a série parecer outra, com novos personagens que não tem nenhuma história. Os dramas da segunda temporada são muito rasos e são resolvidos muito rápido. O melhor pra mim é do Aqualad sendo tratado como traidor, mas no geral é o único. De resto, traz uma invasão alienígena genérica e uma pequena discussão sobre o poder da Liga da Justiça, mas nada perto do que é discutido em Liga da Justiça Sem Limites. A série tem um dos momentos mais emocionais e tristes de todos, e que é spoiler, então se você não quiser saber, vai pra esse tempo aqui que tá aparecendo na tela, com a morte do Kid Flash, que eu acho ridícula e desnecessária, mas ao mesmo tempo corajosa por parte dos roteiristas. Não adianta, Barry. Droga, a Artemis vai me matar por causa disso. E isso sem falar da minha mãe e do meu pai. Kid! Conta pra eles, tá bem? Kid! Eles conseguiram!
O meu problema é que o Wally não foi bem tratado na série, sendo o velocista mais devagar por algum motivo e muito apagado na segunda temporada, quase não aparecendo. A segunda temporada não é de longe tão boa quanto a primeira, por ter personagens demais. A nossa ligação diminui com aqueles da primeira temporada. Inclusive, a série infelizmente foi cancelada em 2013, deixando aberto um final envolvendo o grande Darkseid. O motivo era que o financiamento do desenho era baseado em um acordo de brinquedos com a Mattel. Os brinquedos não estavam vendendo o suficiente, então a Mattel cancelou a linha de brinquedos, tirando o financiamento completo do desenho. Sem fonte de receita grande o suficiente para repor o dinheiro da Mattel, o desenho não foi renovado para na terceira temporada. Mas, em fevereiro de 2016, em resposta à segunda temporada do programa lançada na Netflix, Greg Weisman postou um tweet avisando aos fãs que as chances de uma terceira temporada poderiam acontecer assistindo a série na Netflix ou comprando os lançamentos em Blu-ray. E cá estamos, a série foi renovada para uma terceira temporada e uma quarta tá a caminho. Enfim, Young Justice é um marco que eu amava ver na Cartoon em 2010 e 2011, era apaixonado na ideia e na forma adulta de se contar a história, e eu nunca vou esquecer como eles fizeram uma série que um grupo funcionasse tão bem, melhor que a maioria dos outros desenhos de herói, incluindo Liga da Justiça Sem Limites. E se vocês quiserem, tem na Netflix pra ver, vejam lá, vale a pena demais.